E letra E. A descoberta da América era uma imposição dos cientistas da época para dirimir. Dirimir quer dizer desvendar, resolver as dúvidas e os mistérios sobre o mar tenebroso. Não, de jeito nenhum. Quando a América foi descoberta, os portugueses já sabiam da existência de terras ao lado da África, do lado oeste da África. Os mapas portugueses já registravam isso. Então, nem havia imposição dos cientistas da época para que a América fosse descoberta. Aliás, os portugueses queriam descobrir essas terras a oeste da África depois de chegarem às Índias. Colombo é que atropelou o processo português, chegando antes nessas terras que os portugueses conheciam. Muito bem, para a questão de número 14, o gabarito é mesmo letra C. Questão 15. Questão 15 é sobre diferenças entre as colonizações. E a questão 16, semelhanças entre as colonizações. Então vai ser bom porque a gente tem duas questões falando sobre colonização. Vamos ver questão 15 e questão 16. Vamos lá? Questão 15. Um conjunto de fatores possibilitou que as colonizações espanhola e inglesa nas Américas desenvolvessem sociedades profundamente diferentes. Assinale a alternativa que indica as diferenças entre a colonização inglesa e a colonização espanhola. A gente já sabe. Colonização espanhola busca metais preciosos. Quando se descobre os metais preciosos, é explorar até se acabar. Quando se acaba, vamos explorar as riquezas naturais e aquelas riquezas que interessam à Europa. O açúcar, o fumo, o algodão. E as riquezas locais, o cacau, o tomate, o feijão, a abóbora, a batata, o milho. Pronto. Para isso eu preciso de mão de obra escrava. Em determinadas regiões, onde astecas, incas e maias já escravizavam os indígenas locais, foi só substituir o antigo patrão pelo novo, que é o espanhol. Nas áreas onde não havia escravidão indígena, né, o Caribe e o norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela, por exemplo, aí Cuba, né, Dominicana, Porto Rico, você vai trazer o africano para essas áreas. Então você vai ter a colonização espanhola, o escravismo tanto indígena quanto o escravismo do africano, né? O escravizado africano. Latifúndio, monocultura, sociedade altamente hierarquizada, não é? Isso é a colonização espanhola. A presença da Igreja Católica. Colonização inglesa, de dois tipos. Colonização de exploração, usando os recursos naturais. A plantation, a monocultura, não é? A escravidão africana. Exato. São as colônias do sul. 6 colônias ao sul do litoral da América do Norte, onde os ingleses chegaram. E colônias de povoamento, 7 colônias para cima, centro-norte, mão de obra livre ou servo temporário, pequena propriedade, comércio, sociedade menos hierarquizada, menos aristocrática. Muito bem, vamos ao texto. A ausência de metais preciosos e a monocultura da cana-de-açúcar nas 13 colônias da América Inglesa. Não. Fumo e algodão. Cana-de-açúcar, Cuba, Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Colômbia.
Letra B, a tolerância religiosa na América Espanhola. De jeito nenhum. Tolerância religiosa na América Inglesa. E a diversificação das atividades agrícolas na América Inglesa. Isso é verdade, né? A policultura nas colônias do Centro-Norte. Negligência fiscal por parte da Inglaterra, ou seja, a relação de pacto colonial, metrópole-colônia, com as 7 colônias de povoamento, era muito frouxa. E isso vai fazer com que essas colônias comecem a pensar em autonomia. E no século XVIII, essa autonomia vira independência, não é? Então, a Inglaterra não tinha uma política de muitos impostos. Quando ela vai criar esses impostos, está lembrado? Lei do selo, lei do chá, leis intoleráveis, lei disso, lei daquilo, aí vai provocar a ruptura do pacto colonial. A negligência fiscal por parte da Inglaterra e a presença de colonos de diferentes credos políticos e religiosos em busca de liberdade na América Inglesa, verdadeiro, se contrapõe à presença do Estado espanhol, da Igreja Católica Espanhola, na administração colonial, dominando colonos e indígenas. Isso é verdadeiro. A letra C é. Letra D. Ausência de escravidão na América Espanhola. Não tem nem que ler o resto. Isso aí já está errado. E presença de servidão temporária na América Inglesa, isso é verdade. Monocultura de cana-de-açúcar, tabaco, algodão na América Espanhola, verdadeiro. Em oposição à extração de metais preciosos. O que não havia era metal precioso. Letra C para a questão 15. Questão 16, semelhanças. Questão 16 são as semelhanças. A colonização europeia nas terras conquistadas na América contribuiu para uma concepção de mundo que consagrava certos preconceitos culturais, a inferiorização do índio e do africano, e que estava longe de respeitar a maneira de viver dos povos dominados, os índios, ou as civilizações asteca, maia e inca. Podemos afirmar o seguinte: a colonização portuguesa foi a mais democrática. Nenhuma foi democrática. A colonização inglesa nas 7 colônias do centro-norte do litoral da América do Norte, o que a gente vai chamar depois dos Estados Unidos, foi uma exceção. Pronto. É só o que você deve pensar. Democrático nenhuma. As nações europeias conseguiram financiar suas economias e acumular riquezas com a colonização, com destaque para a Inglaterra. Não. A Inglaterra enriqueceu principalmente vendendo as colônias. Vendendo as colônias da Espanha e as colônias de Portugal. Como a Holanda. Foi o comércio que transformou esses países holandeses e ingleses em grandes potências econômicas. Não foi a colonização, porque eles tinham poucas colônias. Né? Eles tinham poucas colônias. Letra C. A existência de trabalho escravo demonstra a violência do sistema colonizador, sobretudo nas áreas de domínio espanhol. Eu não diria sobretudo, porque a América Portuguesa também teve. Mas isso não está errado. Diz apenas, devia ter, sobretudo, nas áreas de colonização espanhola e portuguesa. Eu acrescentaria isso. Letra D. Há uma semelhança entre a colonização inglesa e espanhola. Qual é? Na montagem de riquezas minerais, a gente já viu que as colônias inglesas não tinham metais preciosos. Então não há semelhança nisso. Letra D está errada. Letra E. Toda colonização se caracteriza pela violência. Perfeito! Sendo a exploração econômica um componente que marcou apenas, pronto, palavra que você já sabe, estraga qualquer afirmativa, as políticas colonizadoras da Espanha e de Portugal, de todo mundo. Letra E errada. A letra C para a questão 16 é a resposta.
Questão 17. Fases da Revolução Francesa. Questão 17. Fases da Revolução Francesa. Questão 17 tem um gráfico, não é? Um organograma. 1789 e 1792. É a fase da Assembleia Nacional Constituinte e a instalação da monarquia constitucional. A Revolução Francesa durou 10 anos, não é? 1789 a 1799. 1789, 1799. Nesses 10 anos, você teve 4 fases. A Assembleia Nacional Constituinte, que é aquela que derruba o absolutismo e instala uma monarquia constitucional. A fase da monarquia constitucional, que é pequenininha deste tamanho, durou 1 ano e poucos meses. A fase da convenção, uma república populista ditatorial, que teve um período de 13 meses chamado Terror, que é o período do guilhotinamento de mais de 14 mil pessoas. E a última fase, quarta e última fase, o diretório, quando a burguesia reassume o controle da revolução e vai entregar o governo revolucionário a um general, Napoleão Bonaparte. E aí começa a era napoleônica. Então, Assembleia Nacional Constituinte, monarquia constitucional, convenção e diretório. Vê aí o que tem o gráfico. Assembleia Nacional Constituinte, de um lado, período moderado, do lado esquerdo, Declaração dos Direitos Humanos, Constituição. Aí depois, Assembleia Legislativa, monarquia constitucional. O rei Luís XVI agora tem o poder limitado. Tem uma Constituição que diz o que ele pode e o que ele não pode. E os poderes estão separados. Executivo, Legislativo e Judiciário. A fase da Revolução Francesa, aí vem a pergunta, que se encontra representada nesse organograma, qual é? A segunda fase? Não. 1789 a 1792 não é a segunda fase. A terceira fase é a convenção. É o período republicano ditatorial populista. A terceira fase, letra B, vê o erro. Porque na monarquia constitucional se instituiu o período do terror. Não, o período do terror é da convenção. Se fosse o período do terror, ele estava aí, embaixo de monarquia constitucional. E não está. Letra D, a última fase é o diretório. 1795 a 1799. É o diretório. Porque é com a monarquia constitucional que ascende Napoleão Bonaparte. De jeito nenhum. Napoleão é a última fase lá. Depois que terminou tudo. Depois de 10 anos. A Revolução não foi um movimento social uniforme e linear. E, portanto, não comporta divisões. Comporta, sim. Mesmo que a história toda é linear. Teoricamente, a história não devia ter divisões. Mas a gente inventa divisões para facilitar o entendimento. Então, cadê? Qual seria a resposta? A primeira fase. Porque a partir da elaboração da Constituição, letra C, 1791, por uma Assembleia Nacional Constituinte, que teve fim o absolutismo. Pronto. Não é isso? O organograma, letra C. Questão 18. Significado da Revolução Francesa. Vamos ver isso daí. Significado da Revolução Francesa. É a partir de 1789 uma obsessão, uma loucura, uma neurose pelas origens, com a qual se tece qualquer história nacional, apoderou-se precisamente da ruptura revolucionária.
A ruptura revolucionária, claro, é a Revolução Francesa, né? 1789. Da mesma forma que as grandes invasões tinham constituído o mito da formação do mundo feudal, as invasões bárbaras, surge o feudalismo. O grande relato das origens, 1789, é a data do nascimento, o ano zero de um mundo novo, um mundo burguês, marcado pela ausência de diferenças de classe. Todo cidadão é igual perante a lei. Claro, os que têm dinheiro são mais iguais do que os que não têm. Fundado na igualdade. Lembrando que o lema da Revolução, liberté, égalité et fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Para a burguesia, não é? Não é para o povão. Não é para mundiça, catraia, ralé, plebe inculta e guinara. O pessoal da geral e do lado do sol. Não, não é. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade para uma minoria rica. Muito bem. A análise do historiador François Furet, a gente escreve Furet, mas pronuncia Furet. Pensando a Revolução Francesa, esse é o livro, refere-se aqui à Revolução Francesa, certíssimo? Acontecimento que marcou a época moderna, o fim da moderna e início da contemporânea, com seus ideais socialistas. Não foi. Nada de socialista. Ao processo de glorificação da Revolução Francesa como grande acontecimento político construtor de um novo tempo. Parece ser a resposta. A importância que tem todos os movimentos revolucionários, não. Eu estou glorificando 1789. É a Revolução Francesa da França. Não é outra revolução na Europa. Aos ideais liberais da Revolução Francesa, certo? Alicerçado nas filosofias de Rousseau, Montaigne Montesquieu e Bacon. Não, Bacon não, Voltaire. Só Rousseau está certo. Aí parou em Rousseau. O resto está errado. Montaigne é do século XVI. Bacon na transição do século XVI e XVII. Bacon é filósofo que trabalha, o professor de filosofia vai dizer isso para vocês, que inventou o método indutivo, né? Organizou o experimentalismo. Não tem nada a ver com a Revolução Francesa. Letra E, a ruptura com o mundo feudal que fez da Revolução Francesa um acontecimento político marcante, sim, e iniciador de um tempo sem injustiças. Onde é esse céu que eu quero ir para lá? Um tempo sem injustiças, um tempo de novas injustiças. Outras injustiças diferentes das do mundo antigo. Então, não tem nada a ver. Questão 18, letra B de bola. Questão 19. Questão 19. Sobre unificações e nacionalismos. Para a gente fechar. Questão 19, vamos a ela. O nacionalismo pode ser considerado como uma ideologia burguesa do século XIX. Contudo, esse sentimento nacional se vincula à ideia imperialista de expansão. Veja, as unificações acontecem na mesma época do neocolonialismo. As potências querem mercados para a segunda revolução industrial, para os produtos da segunda revolução industrial. Querem mercados consumidores e mercados produtores de matéria-prima estratégica. Não é isso? É tudo na mesma época. Dominar praticamente o mundo inteiro. A África, a Ásia e a Oceania. É o fenômeno conhecido como o novo imperialismo que a gente já falou. Contudo, esse sentimento nacional se vincula à ideia imperialista de expansão das potências europeias. É o neocolonialismo que eu falei ainda agora, não é? Assinale a alternativa que confirma essa afirmação.
A unificação italiana foi realizada sob a ideologia nacionalista, lógico, como a unificação alemã. E logo depois, deu-se a expansão neocolonialista na direção da África. Exatamente. A Itália entrou na corrida pela divisão do mundo, só que como ela entrou atrasada, ela teve menos colônias. A Líbia, junto com o Egito, né? A Etiópia, abaixo do Sudão, e parte da Somália. Só que a Etiópia não foi conquistada completamente. A Etiópia só seria conquistada completamente com Mussolini, já em 1936, né? Já no Estado fascista. Mas a letra A está certa. Letra B. O movimento nacionalista possibilitou o desenvolvimento da França. Sim. Que se aventurou na guerra franco-prussiana contra a Prússia e os estados alemães, anexando a Alsácia-Lorena, perdendo a guerra e perdendo a região da Alsácia-Lorena. Letra B está errada. A Bélgica, movida pelos ideais nacionalistas, expande seu território na direção da África, o Congo belga, e não na Dinamarca, anexando os condados de Schleswig e Holstein. Errado. Esses condados eram da Dinamarca e a Prússia tomou. Não tem nada a ver com a França, a Bélgica. Os Estados Unidos, conquistando sua unidade na Guerra da Secessão, realizaram a política expansionista. Onde? Na América Central, Cuba, Porto Rico, Dominicana, Filipinas, Havaí. Aí tem o que? Angola e Moçambique. Angola e Moçambique eram de Portugal. Está errado. A África do século XIX sofreu invasões muçulmanas. Meu Deus! As invasões muçulmanas na África são dos séculos VI, VII e VIII. Não tem nada a ver com isso. A resposta do teste 19. Letra A. Tranquilamente. Pronto. A gente para isso daí. Tem o bloco para você resolver em casa. Não é isso? Até lá então.